Brito, vereador Ramon. Por favor. Aí eu defende o Estado brasileiro e vem só na malemolência. Bilhete único. Senhor presidente, nobres colegas aqui presentes, eu ouvi atentamente a todos os discursos aqui, alguns discursos mirabolantes, mas eu ouvi mesmo assim. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui, em especial ao membro dos Correios, obrigado pela sua presença. E gostaria de perguntar ao senhor se no seu contra-cheque hoje tem um desconto do Postales. Isso é fruto de um governo que voltou à cena do crime, como já dizia, parafraseando Alckmin, o vice-presidente atual. No Brasil, nós tivemos o único presidente de direita. E durante o governo deste presidente, esta empresa, Correios, teve lucro. Iniciou o lucro durante o governo Temer, nos 2 anos, e depois manteve no governo Bolsonaro. 2019, lucro de cerca de 102 milhões. 2020, lucro de 1,53 bilhões. 2021, lucro de 3,7 bilhões. 2022, um prejuízo. Cerca de 800 milhões. E aí entra o governo Lula. 2023, 600 milhões de prejuízo. 2024, 2,6 bilhões de prejuízo. 2025, somente no primeiro trimestre, 4,37 bilhões. E no fechamento do ano passado, cerca de 10 bilhões de prejuízo. E falo para o senhor deve ser servidor, obviamente, a culpa desse prejuízo não é do servidor. É de quem administra. Porque toda empresa estatal tem os seus servidores no seu corpo estrutural e lá em cima, nas diretorias, são os amigos dos amigos dos amigos, que, em sua grande maioria, nos governos de esquerda, não são pessoas técnicas. Não são pessoas que têm currículo para comandar aquela instituição. Meus amigos, eu acho que todos lembram o que aconteceu aqui em 2024. O governo federal aplicou a taxinha das blusinhas da Shein. Sabe quanto que os Correios perderam? Cerca de 63% do seu lucro ali. Ou seja, o governo aumentou a arrecadação e os Correios perderam o seu rendimento. Porque eles ganhavam muito naquelas compras, naquelas pequenas compras. Olha o que aconteceu comigo. Recebi 2 correspondências, dia 2 de fevereiro. A fatura do cartão, referente ao quê? Novembro e dezembro. Recebi no dia 2 de fevereiro. Se eu tivesse esperando aquelas cartas, eu teria não pago a minha fatura. E o problema é não se reinventar. A empresa acabou ficando no passado. Não investiu em estrutura. Não investiu em tecnologia. E como o meu colega Caleb Garbim falou, é uma única empresa, não tem concorrência. Não tem nenhuma concorrência. Mesmo assim, ela não conseguiu se manter no mercado. Aqui eu tive a minha colega vereadora que falou a respeito que nós defendemos empresas que gerem recursos do país, que tem que ser estatais. Não, eu não defendo estatais. Eu acho que o livre mercado é muito melhor. Porque quando nós colocamos estatais, o problema que depois vai para frente de combate são os servidores. Eles agora que estão sentindo na pele. Mas quem gerou o problema são os governos. E quando você tem uma empresa estatal, a gente pode olhar até na nossa cidade, no nosso estado, quando a gente tem uma empresa estatal, ela fica na mão do governo. E o governo faz o que quiser. Pega o lucro da empresa e investe em qualquer coisa que ele acha ideal.
quando na verdade aquele lucro da empresa tem que ser reinvestido. Você, empresário que está assistindo, o seu faturamento da empresa não quer dizer lucro. Quando você tem um faturamento, você tem que ter um fluxo de caixa, uma parte é reinvestimento. O que os governos, na sua maioria de esquerda, fazem? Pega ali um lucro aparente, pega tudo aquilo e investe em qualquer coisa. Então, isso a gente perde a nossa capacidade de reinvestimento e aí acaba ficando para trás. Para concluir, senhor presidente, hoje os Correios estão única e exclusivamente entregando cartas e quase ninguém mais manda cartas. Então, ou a empresa se reinventa ou realmente vai acabar ficando para trás. Obrigado. Obrigado. Próximo vereador inscrito, vereador Cláudio Olibardi. Da tribuna. Presidente, meus cumprimentos ao senhor,